Olá, feliz ano novo! As retrospectivas de 2012 do Interesse Público começam hoje. Na primeira, você vai ver reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal ao longo do ano na defesa dos direitos humanos, do cidadão, do meio ambiente e do patrimônio público. Veja os destaques. Termina o julgamento do Mensalão. A denúncia do MPF desmantelou um dos maiores esquemas de corrupção da história brasileira e condenou 25 réus a mais de 280 anos de prisão. Desaparecidos políticos e violações aos direitos humanos durante a ditadura militar brasileira. A atuação do MPF em favor de justiça e transparência para resgatar a história. O trabalho do Ministério Público Federal em defesa dos direitos humanos das populações indígenas e comunidades tradicionais. E veja também investigação criminal, julgamento e punição de culpados em assassinatos que chocaram a sociedade e foram destaque no noticiário de todo o Brasil. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Em 2012, o julgamento do Mensalão no STF mobilizou a sociedade. De um lado, o Ministério Público Federal apresentou provas e argumentos para comprovar a existência do Mensalão. Do outro, 37 acusados negaram envolvimento no esquema de pagamento mensal de propina em troca de apoio político. Em 53 sessões, os ministros do Supremo Tribunal Federal avaliaram a conduta dos réus e definiram as penas de 25 condenados. Veja um balanço do julgamento. Foram mais de 40 sessões de julgamento até a conclusão do cálculo das penas na Ação Penal 470. Os ministros do Supremo Tribunal Federal responsabilizaram 25 dos 37 acusados pelo Ministério Público Federal. Se pudessem ser somadas, as condenações chegariam a cerca de 280 anos de prisão. O STF concordou com a acusação feita pelo Ministério Público Federal de um esquema de desvio de recursos públicos para pagamento de parlamentares em troca de apoio político ao governo do Partido dos Trabalhadores. Com isso, a tese do Mensalão ficou comprovada. Do núcleo político foram condenados José Dirceu e José Genuíno. O ex-ministro-chefe da Casa Civil recebeu 10 anos e 10 meses de prisão e o ex-presidente do PT terá que cumprir pena de 6 anos e 11 meses. Delúbio Soares, ex-tesoureiro do partido, foi condenado a 8 anos e 11 meses. Para Marcos Valério, que fazia parte do núcleo operacional, foi aplicada a maior pena, mais de 40 anos, além de multa de quase 3 milhões de reais. Ramon Rolebá foi condenado a mais de 29 anos de prisão e o sócio dele, Cristiano Paz, a quase 26. O advogado Rogério Tolentino, mais de 8 anos, e a ex-diretora financeira da SMPB, Simone Vasconcelos, a 12 anos e 7 meses. Do núcleo financeiro, os ex-dirigentes do Banco Rural, Cátia Rabelo e José Roberto Salgado, receberam pena de 16 anos e 8 meses de reclusão. Bispo Rodrigues, 6 anos e 3 meses, Jacinto Lama, 5 anos, Pedro Henri, 7 anos e 2 meses, Roberto Jefferson, 7, Romeu Queiroz, 6 anos e 6 meses e Valdemar Costa Neto, 7 anos e 10 meses. O parlamentar vendido, propinado, subornado, corrompido, trai a própria representação popular, além de corromper a sua função. Vinícius Samarani recebeu pena de 8 anos e 9 meses e os sócios da corretora Bônus Banval, Breno Fischberg, de mais de 5 anos, e Enivaldo Quadrado, 5 anos e 9 meses. Henrique Pisolato, ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão. João Cláudio Genu, ex-assessor parlamentar do PP, a 7 anos e 3 meses. João Paulo Cunha, deputado federal do PT, a 9 anos e 4 meses. Pedro Correia, ex-deputado do PP, a 9 anos e 5 meses. Emerson Palmieri, ex-secretário do PTB, e José Borba, ex-deputado federal do PMDB, tiveram as penas privativas de liberdade convertidas. Palmieri fica proibido de exercer cargos públicos por 4 anos e José Borba por 2 anos e 6 meses. Para o Ministério Público Federal, o resultado do Mensalão foi extremamente positivo. Acho que o julgamento é, sem dúvida alguma, um marco histórico no país. Fixa novos parâmetros que serão extremamente relevantes, não apenas para a ação penal 470, mas para a persecução penal no país de modo geral. Esse é considerado o caso mais importante submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal, que tornou-se hoje uma referência
para o cidadão comum no país. Ainda na avaliação do MPF, o caso vai servir de alerta contra a corrupção e a impunidade. Acho que uma grande vitória na luta contra a impunidade e uma grande vitória no sentido de que fique claro que no Brasil todos estão sujeitos à lei. Confira agora algumas das iniciativas do MPF durante o ano de 2012 em favor de transparência e justiça nos registros de violações aos direitos humanos durante a ditadura militar brasileira. Em maio, a presidente Dilma Rousseff deu posse aos integrantes da Comissão Nacional da Verdade, que vai investigar as violações aos direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988, período que inclui a ditadura. A proposta do trabalho da comissão é dar uma resposta para muitas famílias que até hoje sofrem com o desaparecimento dos parentes envolvidos com a resistência ao regime militar. Mateus não sabe o que aconteceu com o tio, Onestino Guimarães, desaparecido em 1973. A dor ela é muito forte, porque imagina você ter uma biografia com peças que estão faltando, com páginas em branco. O grupo terá um prazo de 2 anos para a conclusão dos trabalhos. A Comissão da Verdade terá inúmeros papéis, entre eles se destacam o fortalecimento da democracia e a reconstrução da história. A comissão é formada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, o ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias, a advogada Rosa Maria Cardoso da Cunha, o sociólogo Paulo Sérgio Pinheiro, a psicanalista Maria Rita Kell, o advogado José Paulo Cavalcante Filho e o ex-procurador-geral da República, Cláudio Fonteles. O Ministério Público Federal nos ensina a nos dedicarmos à sociedade brasileira, a nos abrirmos para todos os segmentos da sociedade brasileira. E como Procurador-Geral da República, eu procurei fazer isso. De um momento de clausura, de fechamento do Ministério Público, eu procurei abrir. Paralelamente ao trabalho da comissão, o Ministério Público Federal ajuizou denúncias, alegando que, enquanto não se conhecer o paradeiro das vítimas, permanece a privação ilegal da liberdade e perdura o crime. No Pará, a Justiça Federal acolheu as denúncias feitas contra o coronel reformado do Exército, Sebastião Curió Rodrigues, e o major reformado Lício Augusto Maciel. Segundo o MPF, o coronel Curió teria comandado a repressão à guerrilha do Araguaia, junto com o major Maciel. Eles serão julgados pelo crime de sequestro qualificado de militantes. A guerrilha do Araguaia foi um movimento político de esquerda que aconteceu no sul do Pará na década de 70. Era formada por militantes do Partido Comunista do Brasil e tinha como objetivo combater a ditadura militar. Segundo a Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, 61 militantes participaram da guerrilha. Apenas 6 sobreviveram. O procurador da República, Ubiratã Caseta, explicou que o sequestro qualificado caracteriza crime continuado, já que os corpos das vítimas nunca foram encontrados. Enquanto os corpos não aparecerem, enquanto informações oficiais não forem dadas às famílias sobre o que aconteceu com elas, elas estão ainda no crime continuado, num crime permanente de sequestro. Essa constatação levaria então à punição dos acusados pelos crimes de sequestro e, eventualmente, se os fatos mudarem lá na frente, alguma outra punição, quer pelo homicídio, quer pela ocultação de cadáveres. Chacinas e assassinatos a queima-roupa. Casos de violência que chocaram o Brasil pela brutalidade, pela frieza dos criminosos e pela motivação fútil. Reveja as ações do Ministério Público Federal em busca da punição dos culpados. Nós precisávamos ter uma segurança maior. O Estado precisa dar segurança aos auditores fiscais. O depoimento de Rosângela Rassi, presidente do Sindicato dos Auditores do Trabalho, reflete o sentimento de uma categoria que há 8 anos espera uma resposta da Justiça. Até hoje, os suspeitos pelo assassinato de 3 fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho, no episódio que ficou conhecido como a chacina de Unai, ainda não foram julgados. O motivo de tanta demora, segundo o Procurador Regional da República que atua no caso, é o grande número de recursos. São 9 réus. Muitos deles têm defesas individuais. A defesa não é coletiva. São vários advogados e isso implica numa multiplicidade de recursos por cada um deles. De modo que a cada decisão do Poder Judiciário há sempre um recurso manejado pela defesa.
e a cada nova decisão, um novo recurso. O crime foi cometido em 28 de janeiro de 2004, quando o carro do Ministério foi abordado numa estrada de terra, próxima à cidade mineira de Unai. Sem qualquer chance de defesa, os 4 profissionais que estavam no veículo foram executados. O fazendeiro Antério Mânica, que está no 2º mandato de prefeito de Unai, é apontado como um dos mandantes do crime. Apesar da lentidão, o Ministério Público Federal espera justiça. Em Alagoas, o assassinato da ex-deputada federal Ceci Cunha e de familiares dela também escandalizou a sociedade em 1998. Mas o episódio conhecido como a Chacina da Gruta chegou ao fim. Depois de 3 dias de julgamento, o Ministério Público Federal conseguiu a condenação dos responsáveis pelo crime. O júri do caso Ceci Cunha é histórico, não só pelo resultado, que é a condenação de uma pessoa que deteve um cargo importante, que era um cargo de deputado federal por ocasião do cometimento do crime, como também por toda a estrutura que foi montada na Justiça Federal para a feitura desse júri. Jornalistas que acompanharam o processo do dia do crime até o júri contam detalhes do caso. Um suplente, no caso, queria assumir o cargo de titular da Câmara Federal, não teve êxito porque perdeu a eleição, então ele matou a titular para que ele pudesse ficar no cargo. Importante é se chegar à verdade. No julgamento do caso Ceci Cunha, se chegou à verdade. As provas mostraram isso. Com base nas investigações do Ministério Público Federal, o júri condenou o suplente de Ceci Cunha, o ex-deputado federal Talvani Albuquerque, a 103 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Ele foi classificado como autor intelectual do crime. Outros 4 réus, considerados executores, receberam penas que variam de 75 anos a 105 anos de cadeia. É fácil perceber que a função do Ministério Público no Brasil está voltada à defesa da sociedade. Para isso, a instituição busca informações para apurar crimes e propor denúncias. Dependendo da situação, o Ministério Público sente a necessidade de fazer investigações próprias. Há casos mais insensíveis, eventualmente envolvendo crimes praticados por policiais, ou por autoridades com poder de influência ou por pessoas muito influentes, em que a investigação direta pelo Ministério Público se mostra recomendável. A intenção do Ministério Público, no entanto, não é competir com a polícia. A investigação pelo Ministério Público sempre será complementar. O Ministério Público nunca teve pretensão, nem jurídica, nem tem condições técnicas de substituir a polícia. O problema é que essa atribuição é discutida com frequência. No Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, um habeas corpus questionou a legitimidade do Ministério Público Federal para investigar, pedindo a anulação das provas colhidas na Operação Caixa de Pandora, que apurou um esquema de corrupção no governo do Distrito Federal. Segundo o procurador regional Ronaldo Albo, não existiu investigação paralela conduzida pelo Ministério Público. As apurações foram feitas com o aval do Judiciário, que aceitou o pedido do MPF de realizar buscas e quebras de sigilos telefônicos. Quando houve necessidade de obter junto ao Judiciário decisões que nos autorizassem a ter acesso a uma gama de elementos que só poderiam ser obtidos via judicial, nós assim procedemos. Naquilo que nós pudemos obter por iniciativa própria, nós também fizemos. A defesa pediu acesso pleno e irrestrito às provas levantadas durante a investigação e também queria adiar a escuta das testemunhas. Mas o STJ discordou dos argumentos e ressaltou que o Ministério Público deve continuar fazendo investigações. Para a relatora, a ministra Laurita Vaz, essa atribuição está prevista na Constituição Federal e regulamentada em lei complementar. Ela também destacou que já existe jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a legitimidade do Ministério Público de conduzir investigações. Desde o início, nós estávamos convictos de que estamos agindo de acordo com a Constituição, de acordo com a lei complementar, e isso aqui ratifica, não só para o Ministério Público, mas para o próprio Judiciário, essa legitimação e essa possibilidade de agirmos com mais rapidez, com mais segurança, vem, de fato, a nos fortalecer.
No próximo bloco, a queima da palha da cana-de-açúcar incomoda a população do interior de São Paulo. A luta do MPF para preservar o maior santuário de tartarugas marinhas do Brasil e outras iniciativas do Ministério Público Federal em defesa do meio ambiente. Daqui a pouco.